Olá, seja bem-vindo ao Teologar, o seu podcast de teologia da Faculdade Boas Novas. Você já sabe, se o assunto é teologia, aqui é o Teologar. Eu sou o professor Haidt e estamos em mais um episódio do nosso podcast. Antes de nós iniciarmos o nosso bate-papo, nós queremos convidar você a fazer parte do nosso canal. Assim, então, você pode ativar também o sininho para receber todas as notificações dos novos episódios. Nós estamos aqui com o professor Belmiro, que já esteve conosco, participando de outros episódios também, mas vamos estar trabalhando, desenvolvendo uma nova temática. Mas antes de apresentarmos a nossa temática, vamos então receber o professor Belmiro. Professor Belmiro, seja bem-vindo. É um prazer estar aqui, professor Haidt, com você e com todos aqueles e aquelas que acompanham o podcast Teologar. Então vamos falar um pouco acerca do professor Belmiro. Você já conhece o professor Belmiro, professor dessa casa, da Faculdade Boas Novas. Ele é teólogo, pedagogo, com mestrado e doutorado em teologia. Nós, inclusive, já tivemos uma conversa aqui também com o professor Fanuel, mas hoje nós temos uma temática diferente, bastante interessante. Nós vamos falar sobre o profetismo no Antigo Israel. Professor Belmiro, o que você pode falar a nós acerca desse assunto, sobre o profetismo no Antigo Israel? O profetismo, professor Haidt, ele foi um fenômeno muito comum nas culturas do Antigo Oriente, ali, próximos ali também a Israel, né? Então, a gente vai ver esse fenômeno ali na Babilônia, em Mari, em Canaã e, claro, também juntamente com o povo de Israel. Em Israel, o profetismo, ele tratava de um fenômeno em que homens, principalmente, mas também mulheres, sentiam-se ou se percebiam chamados por Deus para falar em nome dele, né? Ou impulsionados por Deus para falar em seu nome, para denunciar, né? Inclusive, quando a gente pensa o profeta, eles comumente eram chamados de profetas, profetisas, videntes também, muitas vezes, homem de Deus também era um termo muito chamado. E essas pessoas, né, esse termo profeta, por exemplo, quando a gente pensa sempre que é alguém que vai falar do futuro. Sim. Como se essa pessoa ela estivesse alienada ou fora da sua realidade concreta, presente. Em êxtase, né? Em êxtase também, muitas vezes. Mas não, o profeta tinha a principal missão, quando a gente olha para o Antigo Testamento, de falar acerca do seu tempo, dos problemas relacionados ao seu tempo, por exemplo, de injustiças sociais, né? O profeta, por exemplo, ele considerava pecado a exploração, a injustiça social, no caso, pessoas, inclusive outros profetas que profetizavam aquilo que Deus, que para eles Deus não mandava profetizar, né? Ou falar. Então, o fenômeno profético é esse, ou do profetismo, é esse fenômeno de pessoas que falavam para a sociedade acerca de seus problemas, como uma forma de denunciar estes problemas, né? Interessante porque você fala, o tema é esse, né, profetismo no Antigo Israel, mas aí você acaba de revelar também que o profetismo, a figura do profeta, né, não é uma peculiaridade em Israel, né? Não. Então é algo bastante comum em outros povos circunvizinhos também, né? Sim, existiam também profetas, claro que com outros termos. Sim. Também, não eram simplesmente chamados apenas de profetas, né? Por exemplo, lá em Mari, que é também uma cidade onde esse fenômeno era muito forte, o profeta era chamado de Muhum, era um termo também para profeta ali. Na Babilônia também existia um outro termo, era Baru, o nome do termo. E lá em Israel, o principal termo, mais genérico, era Navi, né? Um dos principais termos. Existem outros também, mas Navi era um dos principais termos. Claro que o jeito de profetizar ou de atuar em Israel era mais peculiar, né? Era mais diferente, porque o profeta ali nessas outras nações, eles
eles atuavam mais como videntes, né? Como pessoas que falavam acerca da vida daquela pessoa em forma de adivinhação. Eram líderes também? Divisões também. Eles eram líderes também? Não? Também, de alguma forma eles lideravam também, mas eles eram consultados para verificar, por exemplo, às vezes se uma pessoa ia ganhar numa guerra, um rei consultava esse profeta, né, para verificar se ele ia ganhar alguma batalha, ou então para ver acerca do futuro desta pessoa, como ia ser esse futuro, né? Era mais como uma forma de adivinhação. Em Israel, acaba tendo um pouco deste aspecto, né? Eu posso depois explicar melhor, mas principalmente quando nós olhamos para os profetas do século VIII, mas também antes deles mesmo, né? Ali no período do início da monarquia, com Davi mesmo, né? Os profetas, eles atuavam denunciando os pecados, principalmente das instituições ou daqueles que representavam as instituições. A gente vê, por exemplo, já desde o início da monarquia, ali com Davi, os profetas, como o profeta Gade, o profeta Natã, denunciando os pecados de Davi, né? Veja, inclusive, que o profeta Gade e também Natã, eles ainda viviam na corte, sim, mas não deixavam de denunciar os pecados daquela liderança ali da corte. Evidentemente que nós vamos ver no decorrer da história, aos poucos, esses personagens se afastando das instituições, como por exemplo, depois ali, eu acho que é o profeta Aías, que é aquele profeta que vai falar ali com o rei, o primeiro rei ali, o Jeroboão, sim, que é o primeiro rei ali do Reino do Norte. Ele já profetiza que ele vai herdar as 10 tribos ali, né? Reinar sobre as 10 tribos ali no começo, mas com o tempo, alguns anos depois, já de Jeroboão reinando ali no Reino do Norte, ele comete algumas falhas, alguns pecados, alguns erros de governo, né? O seu filho adoece e ele pede para sua mulher ir atrás do profeta Aías. E o que acontece? O profeta Aías, ele já não vive mais ali no palácio, então ela tem que buscar onde ele mora para saber o que ele tem a dizer acerca da doença do filho do profeta, do rei. E aí quando ela chega lá, ele já sabe que é ela, Deus já fala para ele, apesar de ele estar cego, já não enxergar mais direito, já está bem idoso, ele fala que por conta dos pecados de Jeroboão, o filho dele vai morrer e a descendência dele não vai herdar, né, o reinado também. Mas ele já não vive ali na corte. Aí mais lá na frente a gente vê o profeta Elias, sim, e depois também o próprio profeta Eliseu, que eles não somente não vivem mais na corte, como também eles são perseguidos pela corte, sim, né? Então eles passam a ser pessoas perseguidas pela instituição, exatamente pelo fato de eles denunciarem os pecados da instituição, no caso ali o palácio, os pecados do palácio, os pecados dos líderes religiosos, como os pecados dos sacerdotes, os pecados de outros profetas também, que profetizavam em nome de Deus, o que Deus não havia mandado profetizar, só para agradar ali aquela liderança, né? Então não havia só um profeta que atendia, por exemplo, a corte, né? Isso. Havia um grupo de profetas, por exemplo? Havia um grupo de profetas, inclusive esse termo que é o mais genérico que eu te falei, que é o Navi, eles surgem exatamente, esses termos são mais usados, começam a ser usados, a gente percebe ali, por exemplo, no livro de Samuel, a gente vai ver que inicia ali nesse período a escola dos profetas. Sim. Então, escola dos profetas, onde existiam ali um grupo de profetas, né, também. A gente vai ouvir também o termo os filhos dos profetas, sim, ou seja, que indica que eles andavam em grupos, alguns destes, né? Por exemplo, os filhos dos profetas que vão ver o momento em que vão ter a visão de Eliseu herdando ali o dom do Elias, né? de Elias. Eles vão anunciar também para Elias isso, vão ver isso, então eles andavam muito em grupo também. Mas o que é diferente aí nesse fenômeno é que os profetas de Israel assumiam também a posição de denunciar, de anunciar,
denunciar, né, problemas das instituições, principalmente do povo, mas também a gente vê principalmente das instituições. É possível perceber que, a princípio, no período da monarquia, esses profetas eles são basicamente conselheiros dos reis, né? É o caso de Gad, o próprio Natan, né? Isso. E aí eles fazem parte dessa corte, mas eles começam a denunciar as ações desses governantes, né? Acredito que depois chega um ponto em que eles começam a desassociar, né, da corte para poder então atuar, né, com maior liberdade. Mas deixa eu lhe fazer uma pergunta. O senhor comentou aí acerca do profetismo, e estamos falando acerca disso no Antigo Israel, mas o seu comentário partiu basicamente dentro do contexto da monarquia. Certo. Se eu não estou enganado, um dos primeiros profetas a serem chamados profeta é Abraão. E aí nós estamos nos referindo nesse caso a outro período, que é o período patriarcal. Sim. O próprio Moisés também é chamado de profeta. Inclusive, ele vai dizer que Deus suscitaria um outro profeta semelhante a ele, né? Da qual o povo deveria ouvir. Então nós temos a figura de Abraão como profeta, o próprio Moisés também é profeta, mas é possível perceber uma diferença entre esses profetas e a ação do profetismo ou desses profetas no período da monarquia, né? Isso. O que você poderia falar acerca disso? Certo. Quando a gente vê Abraão sendo chamado de profeta, é principalmente naquele momento em que Abraão intercede. Sim. Né? Isso. E aí Deus diz, porque você é profeta, né? É chamado de profeta, que é o termo Navi, do Antigo Testamento. E aí liga, inclusive, o termo de Navi a essa função também de intercessão. Né? De interceder pelo povo. Nós não vamos ver isso, esse processo de intercessão ocorrendo tanto lá na frente, né, do profeta, mas Abraão é chamado de profeta também nesse sentido. A gente precisaria pensar, por exemplo, personagens como o próprio Abraão, mas também Moisés, Davi também é chamado de profeta. Sim, né, em algum momento, que esse termo começa a se tornar também um termo honorífico, ou seja, eles são chamados de profeta como uma forma de honrá-los, mas que não representa tanto a sua função. Entendi. Claro que Moisés, né, ele assume uma função de profeta, já que ele fala também em nome de Deus. Recebe revelações. Recebe revelações. Ele também é chamado de homem de Deus. Sim. Ish Elohim seria o termo, que também é um dos termos para profeta. Profetas como Elias, Eliseu também são chamados assim, que Ish Elohim seria aquele termo para profeta daquelas pessoas que estão tão próximas de Deus, ou têm uma intimidade tão próximas a Deus, que eles operam até milagres. Então a gente vai ver esse termo homem de Deus, né, ser dirigido àqueles profetas onde os milagres aconteciam mais. Por exemplo, Elias, Eliseu, Moisés, Samuel também é chamado, além de Roê, que é o termo vidente, né, ele também é chamado de vidente, ele também é chamado de Ish Elohim, de homem de Deus, e com ele também a gente vai ver muitas narrativas de milagres, também com este personagem que é Samuel, que já não é um termo tão dado aos profetas que mais anunciavam mesmo, como Elias, ou como, no caso, o Isaías, Jeremias, Oséias, Amós, né? São já do período do reino dividido, né? Eles são. Isso também. Isso já no período do reino dividido, né? Mas esse termo ele se torna mais honorífico, um sentido honorífico mesmo para esses personagens. Quanto a figura do Samuel, né, que nós comentamos aqui há pouco também, e você falou acerca da escola, de uma escola, a escola dos profetas. É possível, digamos, reconhecer um currículo que se essa escola é uma escola formal, claro que não seria uma escola formal, mas seria um lugar em que esses profetas se reuniam, havia algum currículo, havia algum critério para que alguém pudesse ser aceito como profeta? Eram os filhos dos profetas que seriam possíveis profetas? O que você pode falar acerca disso? Não existia exatamente um currículo, né, para ser chamado de profeta. A gente fala muito em vocação, por exemplo, né? Alguns profetas eles se sentiam vocacionados e alguns até citam a sua vocação para isso. Por exemplo, claro que na Bíblia nós não vamos ver muitas narrativas de vocação dos profetas, né? Diante do número de profetas que existem ali
no Antigo Testamento, né, desses personagens. Nós vamos ver apenas o próprio Samuel, de certa forma há uma vocação ali com ele tem uma experiência auditiva, né, com Deus, que chama ele, fala com ele e já chama ele para esse ministério, já dando inclusive uma mensagem para ele. Então ele tem uma nova experiência de Deus ali naquele momento. Nós vamos ver o Isaías, que também tem uma experiência de vocação, né, e ele narra ali no capítulo 6 de Isaías, do livro. Jeremias também? Que é essa experiência não só auditiva, mas uma experiência visual que Isaías tem, né? Aí Jeremias também, que também tem essa experiência. Até resiste também, né? Ele até resiste também, né? A experiência, inclusive, o gênero de Jeremias, gênero literário, né? Ou seja, a ordem com a qual ele é chamado segue basicamente essa mesma ordem ali de um juiz, que também nega também, né? Que diz que é pequena, a família dele é a menor. Sim. Como é o nome dele? Gideão. Gideão, né? Gideão. É basicamente essa sequência, mas ele aceita ali a missão. E o Ezequiel. Então são essas 4 vocações que nós vamos ver ali no Antigo Testamento. E algo interessante é que a gente vai perceber ali, Deus nunca chama o profeta dentro de um padrão. São sempre experiências diferentes em relação à sua vocação, né? Que eles têm para anunciar ali a palavra, mas é sempre uma nova experiência de Deus. Ou seja, Deus ele sempre dá a esses profetas um novo discurso acerca dele. É sempre uma nova mensagem. Inclusive mensagem que foge ao padrão. Por exemplo, a mensagem que Deus dá a Isaías é uma mensagem, a primeira mensagem após ele dizer, eis-me aqui, envia-me a mim, Deus diz, vai e anuncia ao povo. No meio do que Deus diz para Isaías anunciar, Deus diz assim para ele, eles terão ouvidos para ouvir e não ouvirão, não entenderão, olhos para ver e não vão perceber. Ou seja, Deus está dizendo para Isaías pregar uma mensagem que o povo não vai entender e que o povo vai ver, mas não vai perceber. Então, se o objetivo era uma mensagem para o povo se converter, a mensagem que Isaías ia pregar era para ele não se converter. Isaías acha estranha essa mensagem, ele diz, até quando isso, Senhor? Aí Deus diz, até que vem o juízo, né? Então, são mensagens às vezes não tão habituais, mas também mensagens tão duras que alguns desses profetas não queriam, tinham medo de anunciar, mas o anúncio deles exigia uma coragem, que eles sabiam que poderiam ser perseguidos por conta da mensagem. Veja que a primeira mensagem que Deus manda Samuel entregar é contra o próprio Eli, que criou ele cuidou dele desde criança, né? Então ele tinha um afeto muito grande por Eli, mas veja que ele acorda de manhã, né? E aí ele não quer falar. Se Eli não chama ele para falar o que Deus mandou falar, Samuel não falaria talvez, né? E aí Samuel vai e fala o que Deus mandou falar para Eli. Então são sempre mensagens, muitas vezes, é importante que eu digo, não são mensagens que simplesmente Deus mandou falar, mas são mensagens que partem de uma percepção do seu meio concreto, quando eles veem a exploração acontecendo. Por exemplo, os profetas eles denunciavam, eles vinham da pobreza também, alguns deles, né? A gente vê o Amós era pobre, apesar de ter alguma interpretação quando ele diz que ele é boiadeiro, né? Quem tinha boi como propriedade eram as pessoas de uma classe mais alta, né? Eram pessoas que tinham condições de ter boi. Só que, muito possivelmente, Amós ser boiadeiro não é que ele tinha bois, ele era dono de bois. Ele é um diarista. Ele, na verdade, trabalhava como cuidador, né? De bois. Então, ele era tanto um agricultor, como também um cuidador de bois, né? De boiadas. Mas ele, então, vem desse contexto de pobreza. Ele, inclusive, nem se considera profeta,
não sou profeta nem filho de profeta, mas ele se colocou para anunciar ou assumir essa posição de profeta, anunciando desde ali de Judá, onde ele vivia, e vai até Israel, no reino de Israel, denunciando os pecados das instituições. Amós, né? Você se referia a Amós? Amós. Pois é, interessante, Amós. Ele não era profeta, não era filho de profeta, não sei se havia uma certa preferência, não digo por Deus, né? Pelos filhos dos profetas, mas ele se identifica como alguém que é um boiadeiro, não tem qualquer relação com um ministério profético, né? Mas Deus o escolhe assim, né? É interessante, porque o profeta que ele está falando é o Navi, né? Navi, ele acontece mais, é um termo usado mais de 300 vezes ali, vai aparecer esse termo mais de 300 vezes no Antigo Testamento. Então havia outros termos. Aparece então em uma abundância tão grande que aí se dá um problema, porque Navi eram os profetas também que anunciavam em nome de Deus, mas a gente vai ver muitos profetas, como o próprio Amós, denunciando os navis. Navis que falavam que Deus não mandou falar, né? Então, Navi também era um termo designado àqueles que profetizavam que Deus não mandou profetizar, dos falsos profetas, mas não apenas dos falsos profetas, mas até dos profetas que não eram judeus, mas eram considerados de outras nações, né? Como de outras religiões que eram proibidas por Deus, como os profetas de Baal. Sim. São os Neviim, sim, é né? verdade. Neviim, profetas de Baal. Então, nem sempre Navi, ou chega um tempo em que Navi começa a se tornar um termo genérico ou muito banalizado, né? Termo muito banalizado. Então, nem todos queriam ser chamados ou considerados profetas, porque se tornou um termo também que tinha um sentido ruim também. Sim. Né? Se eu me recordo, o termo Navi viria de Navá. Mas teria outros termos também no Antigo Testamento, nesse caso no hebraico, que associassem a essa figura? Sim, há pelo menos 4 termos, alguns deles eu já falei aqui, né, mas a gente explica ainda de uma forma melhor. Os termos mais antigos Roê e Rosê. Né? Roê significa vidente e Rosê, uma tradução melhor seria visionário, mas também pode ser traduzido como vidente, né? Nos 2 termos. São termos, também o termo Ish Elohim, que é homem de Deus. Roê, Samuel é chamado de Roê, né? E a partir do próprio Samuel dá para entender quem era o Roê, esse termo mais antigo, mais usado bem mais antes da monarquia mesmo. No caso, por exemplo, os Roê, que eram os videntes, eles às vezes profetizavam, ou davam as suas profecias, às vezes a troco de um salário. Às vezes eram assalariados. Por exemplo, Samuel, ele possivelmente começou profetizando a troco de salário ou de alimento, de pão, né? Veja que Saul, ele perde ali os seus... não sei se eram umas novilhas que ele perdeu, e aí alguém fala para ele: olha, tem um vidente, um homem de Deus chamado Samuel, leva lá um mantimento para ele que ele vai e diz onde estão as tuas novilhas, né? Então, eles geralmente assumiam essa função de profetizar. O Amós, e ganhavam com isso, né? Isso, então eles eram acusados às vezes disso. Isso às vezes era algo comum, mas chegou um tempo em que isso era um jeito de acusar o profeta como um erro. Não é o que acontece com Naamã, né? Porque Naamã, alguém fala para Naamã: olha, tem um profeta, se eu não me engano é Elias ou Eliseu? Eliseu, né? Sim. Então nós temos ali o Naamã, e o Naamã ele quer oferecer algo ao profeta que não aceita, né? Isso. E Geazi acaba se tornando leproso por ter recebido, né? Aquilo que o profeta rejeitou. Interessante. Porque o Amós, quando ele chega lá em Israel, ele vai se deparar com um sacerdote que vai dizer para ele: volta lá para ajudar, vai profetizar a troco de pão para lá, né? Então ele é acusado de profetizar a troco de pão, né? Mas alguns percebiam que isso era normal, né? Era comum. Mas o Roê ele tinha uma característica interessante, porque ele era alguém que também sacrificava, inclusive podia ser confundido com um sacerdote. O próprio Sadoc, ou Zadok em algumas versões, né?
ele era um sacerdote que lá em Crônicas vai dizer que ele era um vidente também. Um vidente e um sacerdote. E o termo ali vidente do hebraico era roê. Então, o que mostra que Samuel também sacrificava, né? Trabalhava com sacrifícios. Então, ele era um roê também que sacrificava. E alguns entendem que os videntes mais antigos, que eram os roês, eles era a partir do sacrifício que eles tinham as visões. Quando eles manipulavam as vísceras dos animais, e ali eles tinham as visões, né? Eles, a partir da manipulação das vísceras. O Antigo Testamento não vai mostrar exatamente isso, né? Nós não vamos ver Samuel fazendo isso, mas ele tinha essas visões, porque existiam pelo menos duas formas de receber uma mensagem divina ali, e a gente vai perceber essas duas formas, de certa forma, ali no Antigo Testamento. Uma era a forma dedutiva. Sim. A forma dedutiva era era algo mais externo ao profeta, ou seja, ele tinha uma mensagem de Deus pelo voo de um pássaro, pela forma como aquele pássaro específico ele voava, ele já tinha uma visão, ou então na manipulação de ossos, de vísceras de animais, ou por algum fenômeno da natureza. Olha, esse vento aqui, ou o jeito que essas árvores se mexem. É uma certa sensibilidade que eles têm, né, para perceber nessa atmosfera, né, no ambiente, na natureza, essa resposta de Deus, né? Isso, essa resposta de Deus. Até porque eu perguntaria, o termo roê e navi, que estão associados ao vidente, ou seja, é alguém que vê, né? Uhum. É aquele que vê. Sim. Então, eu até perguntaria, né, mas você já está inclusive respondendo, se todas as recepções das mensagens divinas se davam no plano visual, ou seja, o Samuel ele escuta, ele ouve, naquela primeira mensagem ainda jovem, né, ele escuta, né, Deus o chamando. E aí então essa mensagem a princípio ela foi auditiva, né? Mas os videntes, ou seja, aquele que vê, ele tem essa percepção, inclusive nós nos apegamos muito mais em todos os sentidos na nossa visão. Uhum. Mas imaginávamos que nós teríamos aquela visão de Deus, né? Não, ele vê os céus abertos, os céus se rasgando, Deus aparecendo, né? Quem sabe até mesmo corporeamente. Mas na verdade você está dizendo que é de forma dedutiva. Não apenas assim, mas também tinha essa forma como você está falando, que é a forma indutiva. Ah, sim. Aí era algo mais interno ao profeta, era uma experiência de auditiva, ele ouvia, Deus falava com ele. Uma experiência visionária também. Que a experiência de Isaías, né? A experiência de Isaías, né? é indutiva, né? É uma experiência interna. Sim. Ele vê Deus, não é um fenômeno da natureza, não é um osso que ele está manipulando, ele tem uma visão mesmo do mundo espiritual, sim, né? Mas também a partir de um transe, né? Sim. Uma situação, uma experiência estática ou de transe mesmo, que o profeta ele entrava, a partir daquela experiência ele tinha, ou ele falava muitas vezes, né? Quando ele entrava em transe também, nesse processo. E é bem interessante, professor Haidt, que você falou sobre o navá, né? Navá, ele é um verbo no Antigo Testamento que ele é muito utilizado quando se diz que determinado profeta ou personagem começou a profetizar. Esse termo profetizar é uma tradução do termo navá, que é o verbo. Só que navá pode significar profetizar, só que ele muitas vezes ele é utilizado, acho que todas as vezes na verdade ele é utilizado no Antigo Testamento num grau do hebraico chamado grau intensivo, que nós chamamos tecnicamente de piel, que é um grau que reflete uma ação que ela está intensificada. Isso não existe no português. Sim. Mas, por exemplo, um exemplo bem simples, bater. Se o verbo bater estiver flexionado para o grau piel, que é o grau intensivo, a gente precisaria traduzir aqui no português, não bater, mas entender que essa ação ela está intensificada. Ou seja, ele foi espancado. Bater em alguém, então ele bateu muito na pessoa. Então, o navá, geralmente ele está nesse grau, o que indica não exatamente uma experiência de fala,
mas muitas vezes alguém que ela está em uma situação estática, ela está em transe. Em transe. Foi aí que ocorreu, por exemplo, desculpa ele atrapalhar, e essa pergunta que eu não gostaria de deixar escapar, certo. Com o primeiro rei de Israel, Saul, porque ele se vê cheio de Deus ali, do Espírito, e profetiza. Certo. Parece que ele não profetiza mais, né? Então foi mais ou menos isso? Isso. Do contexto, aqui que a gente percebe a questão da tradução, né? Porque a gente traduz uma palavra que é tão rica de significados, muitas vezes não é apenas pelo significado dela, mas a gente precisa ver o contexto da situação para saber como traduzir hoje determinados termos ali do hebraico. Por exemplo, quando ele é cheio do Espírito, ele é ungido, por exemplo, né? E ele profetiza, se torna um outro homem, como diz o termo. Ali a gente pode imaginar essa profecia, talvez ele falando algo, adorando a Deus, talvez, mas ele entrando em transe mesmo, né? Em uma situação estática ou de transe. Mas que tipo de transe, né? Diz assim, uma experiência, ele está em algum tipo de experiência religiosa, mas uma boa experiência religiosa, né? Mas, por exemplo, a gente já vê lá na frente, quando ele está perseguindo Davi, o momento em que Davi está tocando a harpa perto dele. Sim. Tem um texto lá em Samuel que vai dizer isso, e no momento em que Davi toca a harpa, o texto diz que o espírito mau, sim, da parte de Deus se apossa de Davi. E aí o texto diz que após o espírito mau... Se aposta de Saul. De Saul, desculpa. E após o espírito mau se apossar de Saul, o texto diz assim, e Saul começou a profetizar. Também o termo profetizar. A gente não pode imaginar que ele começou a profetizar, começou a falar, né? Muito possivelmente ele entrou em um transe, ou mesmo a gente pode dizer ele ficou possesso. Possesso, né? Possessão. Seria talvez uma melhor tradução. Ele ficou possesso, porque o texto diz que após ele profetizar, ele pega a lança e tenta acertar Davi, que estava tocando a harpa. E aí Davi foge. Então, alguém que está profetizando algo bom, imagina, profetizando, então é algo bom, né? No nosso mundo aqui pentecostal, né? A gente imagina, então é algo bom. Não, ele talvez, uma tradução seria, o espírito mau se apossou dele, ele ficou possesso, pegou a lança e tentou acertar o Davi. Temos alguma tradução que fala que ele profetizou ou que ele ficou possesso? Eu ainda não vi essa tradução. A gente, deu até curiosidade aí, quem está acompanhando pode verificar em alguma versão, né? Se tem alguma que diga de forma diferente, né? Não que ele começou a profetizar. Por exemplo, os profetas de Baal, naquele desafio de Elias, sim, diz o texto que em certa hora da tarde eles começaram a profetizar. Ou seja, e aí quando eles começam a profetizar, eles começam a se retalhar, sim, o texto diz. Então, possivelmente, eles não estavam profetizando falando, eles estavam entrando em um tipo de transe que eles começaram a se retalhar, né? Ou ficar possessos mesmo, então... O transe no sentido de tremer, dançar... de balbuciar. Veja que o próprio Saul, interessante esse outro momento do Saul, que ele vai ter com Samuel para perseguir Davi. E aí o texto diz que quando ele chegou próximo do lugar onde estava Davi, com Samuel, junto com os profetas que estavam profetizando, ele começou a profetizar antes de chegar lá, e quando ele chegou lá, ele caiu no chão, ficou nu, né, pelado, e passou a noite toda profetizando. Não dá para imaginar, nessa tradução, aqui a gente vê a importância da tradução, né? Que o termo navar ali, profetizar, ele está num grau muito intensivo, o que significa que possivelmente ele ficou, talvez entrou num tipo de transe, e eu imagino que não é um transe bom, já que ele foi com mais intenções ali, e ele ficou, ou talvez ele ficou se batendo no chão de uma forma tão violenta, que as vestimentas lá eram um vestido. Isso. Que o vestido foi saindo aos poucos ao ponto dele ficar pelado, né? Não que ele tenha tirado intencionalmente. Isso, né? E não que ele talvez nem tenha ficado tão nu, mas sim, tinha também alguma roupa de baixo, mas aos poucos as roupas foram saindo e ele passou a noite naquele transe, né? Naquela situação ali,
profetizando, como diz o texto, mas eu diria em um transe que talvez fosse um transe ruim, né? Não dá, mas a palavra, ela pode, e o próprio contexto pode indicar essa situação. Mas é claro, o profeta, talvez, essa palavra também indica que quando o profeta ele profetizava, e profetizava também em nome de Deus, às vezes eles profetizavam em transe também, né? Já que tem profeta que pedia para alguém tocar a harpa, para ele poder entrar no espírito, trazer-me o tangedor, o tangedor, né? E ali, naquele momento em que ele começava a profetizar. Então ele tinha que entrar num clima espiritual ou para poder profetizar, né? Ou sentir a experiência religiosa mesmo e profetizar em nome de Deus. A própria palavra navá também vem de uma raiz que significa borbulhar. Então, talvez esse borbulhar represente o som de pessoas que entravam nesse transe, né? Esse borbulhando, né? Tentavam balbuciar alguma palavra. Isso, balbuciar alguma palavra. Então, o que indica esse transe também, né? Que eles entravam. Eu acho que a palavra navalha, ela cabe para uma análise ainda mais profunda, que dá para perceber muito mais coisa, né? Pela riqueza dela, sobre a atuação desses profetas e também sobre o que aconteceu com Saul, né? Eu sei que nós estamos falando acerca do profetismo no Antigo Testamento, mas seria interessante nós falarmos um pouco acerca do termo profeta no Antigo Testamento, até porque o termo utilizado hoje, profeta, ele vem exatamente do Novo Testamento, do grego, né? Sim. E nós temos também experiência de profetas. Eu até me recordo aqui de um profeta do Novo Testamento, me falha agora a memória, daqui a pouco eu vou lembrá-lo, que profetizou para Paulo, né? E daí esse profeta ele utiliza de uma dramatização, que também alguns profetas do Antigo Testamento utilizavam, né? A dramatização para poder anunciar então algo, né? Pega o cinto de Paulo e vai atar os seus próprios pulsos, dizendo que ele também seria preso ali, tá? Então, mas quando nós ouvimos, Saul profetizou, porque dentro do nosso contexto contemporâneo, principalmente pentecostal, nós observamos que para que um profeta possa anunciar algo, ele precisa de um público, né? Ele precisa falar algo para uma pessoa ou para um grupo maior. Não é o que acontece, parece que ele está ali sozinho, alguém está percebendo, não é bem uma mensagem que está sendo anunciada. E inclusive o próprio Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, que ele diz ali que a função da profecia é essa, ela é exortar, ela é edificar, ela é consolar. Né? E ele fala disso. Então a profecia em si, para cumprir com o seu propósito, ela precisa passar por esses requisitos, né? Mas você poderia falar um pouco acerca do profeta no Novo Testamento? No Novo Testamento, eu acho que inclusive você, professor Reit, que é professor do Novo Testamento, né? Você seria a pessoa mais capaz, mais capacitada para falar com propriedade sobre esse assunto, né? Do profeta no Novo Testamento. Mas da forma como você falou, indica muito que o profeta parece que está bem limitado ao contexto da sua comunidade eclesiástica, né? Não sei se você pode confirmar isso. Sim, sim. Já sou eu te entrevistando, professor. Não, sim, é isso mas mesmo. O que não indicava o profeta, por exemplo, do Antigo Testamento. Ele estava assim no meio da sua comunidade, né? Ele falava também com e pela sua comunidade também, mas ele falava a uma nação, né? Inclusive é algo que a gente precisa pensar quando a gente vai estudar, por exemplo, história de Israel ou estudar o povo judeu no Antigo Testamento, né? Quando a gente vai pensar as histórias, as narrativas para aplicar aqui no nosso contexto, porque Israel é um povo, é uma nação, enquanto que nós, né, a gente pode dizer assim, como um grupo, nós somos uma igreja. E por isso que muito do que está ali para esses dons no Novo Testamento está muito relacionada ao corpo da igreja, da comunidade, né? Aí quando a gente olha para Israel, muito da atuação desses líderes estava para o povo todo, né? E para os problemas que afetavam esse povo, que eram problemas sociais principalmente. E aí é claro, quando a gente olha para o Antigo Testamento, quais são esses problemas sociais, inclusive, que afetavam o povo, né? Esses problemas sociais, por exemplo, existiam
grupos como, eu falei dos reis, dos príncipes, que já atuavam explorando o povo com altos impostos também. A gente vê, por exemplo, o próprio Elias indo contra o rei Acabe, né, e também a sua mulher, a Jezabel, mas também porque eles exploravam também o povo. Não era só o processo de idolatria da religião, mas há um processo também de exploração ali, porque é Acabe que deseja o terreno, a herança de Nabote, a vinha dele. E é ele quem inventa mentiras para que Nabote ele vá para a justiça e ele seja inclusive assassinado ali, e a partir dali o Acabe ele tome o terreno dele. Então tem reis também explorando, né? Tem também sacerdotes que estão em bebedices, profetas acusam os sacerdotes disso, acusam os sacerdotes também de exploração, de tomar do povo o que o povo leva para Deus também. A instituição política, a instituição religiosa, a instituição também legislativa, né, eu acho que posso falar assim, que eles acusam os juízes de serem comprados, né, de não atuar em justiça, porque os juízes que eram comprados, eles favoreciam as classes mais ricas, né? Então, muitas pessoas, camponeses, empobrecidos, estavam perdendo seus terrenos por conta da própria justiça. Então, era o que um certo autor ele vai chamar de a injustiça da justiça, porque as pessoas tomavam do pobre pelo meio legal. Existiam, por exemplo, grandes proprietários de terra que, quando viam um camponês endividado por não conseguir pagar impostos, né, eles emprestavam para esses camponeses e cobravam com juros muito altos a devolução desse empréstimo. Então esses camponeses ficavam ainda bem mais endividados com esses donos e proprietários de terras. E aí, com essa dívida, eles perdiam a sua terra para esses proprietários que tomavam deles pela justiça e também se tornavam escravos, né? Ou perdiam seus filhos para a própria escravidão. Então os profetas, eles estão denunciando esses que estão aumentando a desigualdade. Veja que os profetas que mais denunciaram, no caso Amós, Oséias, Miqueias, Obadias, são profetas do século VIII e até do século VII. A gente vai ver Jeremias também, Ezequiel, mas também Isaías. São profetas que estão denunciando essas explorações todas, né? Eles denunciam acusam até sacerdotes de assassinato. Então está acontecendo situações muito cruéis ali, principalmente para aumentar a desigualdade, porque o século VIII foi o período que mais aumentou a desigualdade. Na verdade, é o período em que a gente pode dizer que começou a existir a desigualdade. Ou seja, aumentou muito o número de pobres, de empobrecidos, e diminuiu bastante o número daqueles que controlavam ou que tinham posses de riquezas, e muitas riquezas, né? Então tinham muitas pessoas que estavam se tornando escravos por conta disso, perdendo terras, perdendo filhos, e esses profetas surgem nesse processo de indignação. Eles se indignam, né, e a indignação ela é um sentimento bom, não é a raiva, o ódio, eu diria assim, mas é uma justa raiva, né? Uma sede de justiça que eles têm e que os leva a profetizar, né? Se a gente for ver, por exemplo, as profecias de Amós, são profecias que refletem muito a indignação dele, porque são palavras muito duras, muito fortes, que falam de uma falsa religiosidade, por exemplo, né? Ele chega a dizer, continuem sacrificando lá em Jerusalém, lá no templo. Ele fala às vezes com uma ironia para o povo, que é muito religioso, mas que ao mesmo tempo são pessoas que se aproveitam para a exploração, para o aumento, atuam para o aumento da desigualdade, né? Então eles estão profetizando nessa época. Algo que a gente pode pensar, por exemplo, atualmente. Quem é o profeta hoje? Que a gente vê muito nos púlpitos as pessoas se dizendo profetas, né? Mas quais são aqueles que denunciam essas injustiças sociais, né? Sim. No caso, eu vou seguir muito uma fala de um amigo meu, que é o professor Carlos Dré. A gente perguntou como é que a gente determina ou percebe que uma pessoa ela é profeta, né?
quando essa pessoa ela atua, como a gente vai ver no próprio Antigo Testamento, o profeta era aquele que lutava pelos mais pobres, nesse sentido. Ele denunciava a exploração. Então, o que mostra que eles estavam do lado das pessoas que eram mais pobres, mais empobrecidas. Eu vou dizer assim, esses grupos que estavam mais em vulnerabilidade social. Sim. Então, o discurso dele era a favor destes, né? Então, e eles denunciavam as instituições, que era um outro ponto também do profeta. O profeta que não é crítico à instituição, às instituições, ele se torna crítico, ele não é profeta. Então, os falsos profetas, inclusive, eram aqueles que só falavam coisas boas Sim. lá do palácio onde eles estavam, para continuar tendo as regalias que eles tinham, né? O profeta é aquele que é crítico ao lugar onde ele está, mas também às várias instituições que, claro, quando ele percebe de fato as injustiças. Então ele precisa aprender a olhar e perceber as injustiças como elas acontecem, fazer uma leitura dessas injustiças e denunciá-las, né? Então é muito difícil ter profeta hoje. Não é simples. Essa questão, por exemplo, acerca do profeta no Novo Testamento, né, como nós começamos a comentar, os profetas do Antigo Testamento tinham esse objetivo de estar denunciando, né, anunciando e denunciando as injustiças sociais. É claro que talvez o profeta neotestamentário quando eu falava acerca daquele profeta que se aproximou de Paulo, me referia a Ágabo, né? Me recordo agora, é Ágabo, que aparece no contexto de Atos, pelo menos em 2 momentos, uma vez profetizando uma fome e depois aprisionamento paulino. Mas esse profeta do Novo Testamento, que mais se aproxima do contexto veterotestamentário, é João Batista. Alguns inclusive perguntam para ele, é claro que esse cenário teológico ele é outro, porque a pergunta feita no Evangelho de João é essa: você é profeta? Ele vai dizer que não, mas os sinóticos vão dizer que ele é, e aí isso está bem relacionado à própria teologia produzida nas comunidades, e a denúncia de um certo movimento que coloca o João Batista como um homem superior a Jesus, por isso que João vai colocá-lo como alguém que vai negar ser profeta. Mas o João Batista é esse profeta que anuncia essas injustiças sociais. Sim. E não é à toa que ele vai perder a cabeça, literalmente, por conta disso, né? Mas os profetas neotestamentários, eles já vão profetizar dentro do ambiente da igreja, e nós sabemos muito bem que a moralidade neotestamentária é algo presente realmente no ambiente do Segundo Testamento. Não é algo que... Por quê? Por que os profetas denunciam? É mais a questão associada à idolatria. Né? Mas não há uma afronta acerca de alguns princípios morais. Porque nós falamos acerca de Abraão. Abraão, ele é chamado de profeta no momento em que ele mente. Ele mente, ele causa um transtorno por conta de uma mentira, e Deus fala, olha, ele vai orar porque ele é o profeta. Então, essa questão da moralidade, ela está presente no Novo Testamento, e é por isso que muitos desses profetas eles vão denunciar mais dentro do ambiente da igreja, né? Acusando para uma moralidade cristã. A princípio, nós temos os próprios apóstolos atuando dessa forma. Quando Ananias mente, é Pedro que o acusa de estar mentindo ao Espírito. Mas depois nós temos profetas atuando com um ministério bastante itinerante, porque os profetas são itinerantes. Inclusive os documentos mais antigos da igreja, como o próprio Didaquê, vai dizer que o profeta, ele tem esse ministério itinerante, e ele não poderia ficar muito tempo nas igrejas. Certo. Aquele profeta que ficava, o tempo que o profeta ficasse nas igrejas, ele deveria ser sustentado pela igreja. Mas se ele ficasse muito tempo, então aquelas pessoas poderiam acusar o profeta de estar ali por muito tempo sendo sustentado por aquela igreja, uma vez que o ministério dele é itinerante, ele não podia ficar muito tempo. É o que dizia o Didaquê, para identificar um profeta. É interessante você falar sobre o Abraão, que é exatamente no contexto em que ele mente, né? Então, uma questão... parece que o autor, inclusive quem vai falar é o Werner Schmidt, em Introdução ao Antigo Testamento. Ele faz meio que uma crítica aos autores das narrativas, né? Principalmente os autores dos livros históricos, mas também de certa forma a gente percebe nos livros ali do Pentateuco, né? Que parece que quem escreve
tanto nos livros históricos como também no próprio Pentateuco, ele diz, para esses autores parece que pecado é só o primeiro e o segundo mandamento. Ou seja, é quando o povo idolatra. Né? Mas aí ele diz, o que não é percebido nos profetas, nos profetas literários, né? Nos livros proféticos. Porque nos livros proféticos, para eles pecado não é só a idolatria, é a exploração, como eu falei, é as pessoas que emprestavam a troco de juros, era quem profetizava o que Deus não mandou profetizar. Inclusive eu acho que é Amós e também o Oséias que vão dizer que o povo vai para o exílio por conta das explorações também, né? Porque eu estava comentando com uma turma do Pentateuco ontem, do primeiro período, com eles, que como o povo, a comunidade, ela tende a ter preferência por textos narrativos, né? Aí por textos mais discursivos, já não há, por mais que você leia, você não percebe muita coisa, você fica mais atento a esses textos de narrativas. Os livros históricos são narrativos, então as pessoas tendem a perceber que o povo foi para o exílio por conta da idolatria. Só que quando você vai para os profetas, você sabe que o povo foi para o exílio não apenas por causa da idolatria, mas por conta de todo um processo de exploração que aconteceu, né? De todo o processo de exploração que aconteceu. É o que o doutor... É o que os autores, alguns autores que eu já li, eles falam dos 10 mandamentos. Eles descumpriram todos os 10 mandamentos. Porque descumprir os 10 mandamentos é voltar para o Egito. Né? Essa é a chave para você entender os 10 mandamentos. Ou seja, não desejarás a mulher do teu próximo. Tem reis que estão tomando a mulher, que estão matando. Davi faz isso. Né? Davi faz isso. Não cobiçarás. A casa do teu próximo, tem reis que estão tomando o terreno, as propriedades, e as propriedades, donos de terra, já de grandes proprietários de terra, estão tomando as propriedades, os filhos, né, e tornando eles escravos. Não desejarás os escravos. Então, você vai guardar o sábado por conta da alta exploração, cobrança de impostos. Tem agricultor que tinha que trabalhar de manhã, de tarde, de noite, para poder sobrar, depois que ele pagava os impostos, para ele se alimentar, se sustentar. Então, há um processo de exploração que não está deixando eles guardarem os sábados, descansarem. Inclusive, né? se eu não me engano, Êxodo 20 fala acerca da guarda do sábado, mas se remete ao Gênesis, considerando que Deus descansou. Então você deve descansar porque Deus descansou, se eu não estou enganado. Mas lá em Deuteronômio 5, se não me engano, fala que a guarda do sábado está associada à escravidão no Egito. Você então remetendo-se ao Egito que a ideia da guarda do sábado, então, ela deve ser cumprida. O começo dos 10 mandamentos, Deus diz: eu sou Javé que vos tirou da terra do Egito. E aí ele lança os 10 mandamentos e diz que isso vai acontecer para que eles não tornem ao Egito, porque o que ele está querendo dizer? Eles cumprir esses mandamentos é voltar ao Egito, né? É voltar à casa da escravidão. Basicamente eles agora, eu acredito que muda o cenário e eles agora se tornam exploradores. Não é isso? Eles agora estão na posição de exploradores. Eu diria assim, os reis de Israel, os sacerdotes, alguns profetas, juízes, eles estão se tornando o tirano faraó com essas ações. Porque é importante a gente também perceber, não é quando uma pessoa da comunidade, né, da igreja, do povo, eles leem um mandamento, eles logo aplicam para eles próprios. Por exemplo, não roubarás. Eu não posso roubar. Sim, está certo. Mas o texto está se referindo principalmente às elites. Porque quem é que nós vamos ver cometendo esses pecados? São as elites. É o próprio Acabe quem diz falso testemunho do Nabote. Né? É o próprio Acabe quem, por conta desse falso testemunho, vai assassinar. O Davi é quem manda assassinar basicamente ele foi assassinado, o Urias, como é que é o nome dele? Urias, né? Urias, ele é assassinado, adultério. Né? Então são os reis que estão adulterando, que estão matando, que estão cobiçando, quem estão
fazendo com que o povo não consiga guardar o sábado, né? Então, são eles que estão se tornando tiranos. Então, quem mais deveria guardar os 10 mandamentos, não está guardando. Então, é por conta do descumprimento dos 10 mandamentos e de outros mandamentos é que o povo vai para o exílio. Importante ter essa percepção. Em relação ao Novo Testamento ainda, nós temos Apocalipse. Tudo bem que, é claro que a nós chega esse manuscrito como Apocalipse, né? Não como revelação. Povos de fala inglesa chamam de revelation, ou seja, é a revelação, né? O que estaria bem associado à figura de um profeta, daquilo que um profeta recebe, né? Mas para nós chegou como Apocalipse. E muitos compreendem que nós temos algumas injustiças acontecendo, mas não, claro, não é Israel que está dentro desse contexto, mas é Roma, porque o Império é romano. E é o Império Romano que está realizando esse tipo de injustiça, né, com Israel. E aí, dependendo de como se interpreta o Apocalipse, porque muitos interpretam, e os pentecostais talvez mais acostumados, entre outros também, de interpretar como uma escola futurista, pensar tudo aquilo que está sendo escrito para o futuro. Outros consideram que, na verdade, os da escola idealista consideram que aquilo é um grande ideal, que, na verdade, então, que o mal será vencido pelo bem, e nós temos então a figura de João recebendo, né, de Deus estas visões, para que no futuro essas injustiças possam então receber a justiça que eles realmente merecem. Mas a ideia do profeta realmente está dentro do cenário da igreja, né? E ele vai, nesse caso, não tanto as injustiças sociais, mas problemas e faltas morais, bem como também problemas comunitários mesmo, e que também podem estar associados a questões associadas à injustiça. Eu sei que a nossa conversa aqui é muito boa, tá? Quem sabe nós já podemos planejar uma parte 2 de falar do profetismo no Novo Testamento, né? Por caso, que seria muito bom. Mas o profetês, esse termo profetês indica alguma coisa diferente do Navá ou do Navi? O profetês, ele vem, vamos pensar aqui na própria palavra em si, né? Que ele vem do termo profemi, que pode ser alguém que fala em nome de alguém, ou alguém que fala para alguém, né? Então está relacionado a isso, que vem do termo pró, significa antes de, e femi, ou fetês, né? Esse fetês aí, que tem o sentido de falar. Mas falar, então, é alguém que fala para alguém ou em nome de alguém, que está entre esses dois, né? Esses dois lados, está nessa interseção, mas falando em nome de alguém. Então designa muito essa função mais básica do profeta, que é falar em nome de Deus para a comunidade ou para o povo. Então ele é um termo grego. A Septuaginta traduziu todos os termos roê, rosê, navi como profetês, a Septuaginta. Então é o termo que os gregos entenderam, ou os judeus, na verdade, de língua grega, eles entenderam que era o melhor termo para substituir esses outros. Mas para você entender bem mesmo a função dos profetas, precisa ser a partir dos termos próprios do Antigo Testamento, né? Mesmo que o termo navi aplique-se a alguém que está vendo, né, ou que recebe algo por intermédio do seu campo visual, o profetês indica aquele que fala, né? Não seria basicamente aquele que recebe uma visão, né? Mas ele recebe uma informação por algum meio dos seus sentidos, e daí ele vai falar, né? Exatamente. Professor Belmiro, eu gostaria de agradecer aqui a sua presença, a sua participação. Eu sei que nós poderíamos falar muito mais acerca do profetismo no Antigo Israel. Diversas perguntas eu tinha a fazer, tá? Mas em outra oportunidade nós podemos estar dialogando um pouco mais acerca disso. Mas agradeço a sua presença aqui no Teologar mais uma vez, né? E claro que as portas estarão sempre abertas para você aqui nesse lugar, bem como também para estar debatendo, dialogando, conversando acerca de assuntos que envolvem a teologia. Muito obrigado, professor Reit. É sempre um prazer estar aqui com você neste programa Teologar.
Isso. Então você já sabe, né? Se o assunto é teologia, aqui é o teu lugar. Até mais, até o próximo episódio.